Olá, amados, a graça e a paz, ela seja multiplicada em nossas vidas. Amém, queridos? Hoje eu venho trazer aqui uma palavra para vocês, uma palavra que pode edificar as nossas vidas, uma palavra que nos traz confiança, uma palavra que edifica as nossas vidas, queridos. Em meio a tanta tribulação, em meio a tantos questionamentos que têm aparecido, mas nós sabemos que nós temos um Deus que tudo pode. Nós sabemos que nós cremos num Deus maravilhoso, num Pai bondoso, amoroso, um Pai que nunca nos abandonou, nem vai nos abandonar, querido. Não vai ser esse tempo que vai fazer com que a gente desfaleça, porque nós temos aquele Deus maravilhoso que está todo o tempo conosco, que nunca nos abandonou. Sabe, queridos, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 9, na parte B do versículo, ele diz que nós poderíamos até estar abatidos, mas não destruídos. Sabe? E eu me lembro muito daquele filme, como disse o meu irmão, o pastor Policarpo, do filme Robocop, em que o Robocop ele levava tanto tiro, querido, ficava ali um braço para um lado, um outro para o outro, mas ele estava abatido, mas nunca destruído. Então é dessa maneira que nós temos que estar confiante no que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, queridos, ao invés da família de Deus, do povo de Deus, estar falando tanto em Covid-19, se nós ligamos a televisão pela manhã, é só o que se passa. Se nós ligamos qualquer coisa, entramos nos grupos, nas redes sociais, e as pessoas ali com medo, as pessoas, né, falando sempre em ficar em casa, se recolher. Eu sei que isso tem que ser feito, queridos. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que nos levantar. Nós temos que saber que nós temos um Deus que ele é poderosíssimo, queridos. Já passamos por tantas coisas e não vai ser isso que vai nos derrubar, e não vai ser isso que vai afracar e colocar a igreja de Deus, né, derrubada, uma igreja. Nós somos uma igreja triunfante, queridos. Nós somos a igreja que todo tempo nós temos que estar, queridos, unidos, avivados. É nesse tempo agora em que nós ficamos mais dentro de casa, que nós vemos as pessoas mais unidas, as pessoas orando mais, as pessoas buscando mais do Senhor. E é assim que nós temos que estar, com essa confiança em Deus, sabendo que Ele é poderosíssimo para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou aquilo que pensamos, queridos. Não vamos nos abater com as informações do mundo, vamos transformar a nossa mente com a palavra de Deus, como está escrito lá em Romanos 12, 2, que ele diz que temos que transformar a nossa mente e não nos amoldarmos às coisas do mundo, mas nós temos que transformar a nossa mente através da palavra. E é a palavra que vai nos dar sustento, é a palavra que vai nos fazer que a gente cada dia mais fique firmes nas verdades que nós temos ouvido. Sabe, queridos, quando Deus falou com Josué, ali em Josué 1:9, que ele disse: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, por onde nós formos, queridos, Ele sempre está conosco, Ele não vai nos abandonar, Ele nunca nos abandonou. Então, igreja do Senhor, fica firme, sempre cada dia mais orando, buscando a Deus, lendo a sua palavra, buscando na palavra, meditando na palavra, né? Examinando as escrituras, que é mais profundo naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então nós não podemos nos abater com qualquer notícia. Nós temos que ficar fortes, nós temos que ficar firmes. Sabe, queridos? Ali o Davi, quando foi para aquela batalha com Golias, queridos, o pessoal achava que ele não tinha a capacidade, mas ele disse: olha, quem é esse incircunciso que quer afrontar os exércitos de Deus? Então essa coisa, essa Covid-19, ela não pode afrontar o exército do Deus vivo. A igreja do Deus vivo tem que estar cada dia mais firmes, com confiança em Deus, sabendo que Ele é poderoso, queridos, para fazer infinitamente mais, sabe? Como ele disse a Josué: ser forte e corajoso, Josué. Então nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos, nós não podemos ficar espantados, nós não podemos ficar só ouvindo as notícias do mundo. Queridos, desliga essa televisão, desliga a Globo e vai para a palavra, e vai para ministrações. Tem igrejas fazendo culto online, culto de oração, mas as pessoas nas redes sociais só estão preocupadas, né, em fazer piada com algumas coisas, em fazer chacota com o presidente, o nosso a autoridade máxima da nação. Queridos, nós como povo de Deus temos que orar pelas autoridades, nós temos que orar pelas autoridades para que elas caiam em si e saibam que elas precisam fazer as coisas
para o povo, eles estão lá por causa do povo, mas nós não devemos depositar toda a nossa confiança neles, mas nós devemos depositar a nossa confiança em Deus, querido. Ali como Paulo e Silas naquela prisão, eles estavam com os pés presos, e eles ali, queridos, foram orar, foram louvar a Deus, e diz que de repente, à meia-noite, houve um grande terremoto, querido, que abalou os alicerces da prisão, sabe? Um terremoto, ele destrói muitas coisas, mas eu fico ali imaginando, não destruiu nada, só as portas foram abertas, porque quando a oração chega, quando o louvor chega, querido, cadeias têm que ser quebradas, cadeias têm que ser rompidas, estruturas têm que ser, os alicerces têm que ser abalados, mas não vai cair nada, porque ele diz na palavra dele lá que cairão 1.000 à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, queridos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará e diz ao Senhor, ele é o meu refúgio, ele é o meu baluarte. Oh, Senhor, tu és bom. Nós temos que saber que ele todo o tempo é bom e maravilhoso. Sabe, queridos? Lá no Salmo 34, no versículo 19, eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Salmo 34, no versículo 19, aleluia, a palavra de Deus diz que muitas, aleluia, muitas são, glória a Deus, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então pode vir aflições, queridos, e vão vir porque ele prometeu na palavra dele que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então, em meio a essas notícias, queridos, nós temos que estar animados, nós temos que estar avivados, nós temos que estar a cada dia buscando mais ao Senhor, né? Nós temos que estar focado naquilo que a palavra tem para as nossas vidas, as promessas de Deus que a palavra tem para as nossas vidas. E não ficar apenas preocupado com as informações do inferno. Nós vamos ficar apenas com as informações que vêm da parte de Deus para as nossas vidas. Porque ele disse, querido, que nada nos atingiria se nós ficássemos focados nele, se nós buscássemos a ele, se nós nos achegássemos a ele, querido, ele nos achegaria a nós. Então, vamos ficar firmes naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E vamos usar as promessas da palavra de Deus para vencer o medo e a preocupação. Sabe? As promessas que Deus tem para as nossas vidas não é para que a gente ande preocupado, não é que a gente ande com medo, não é para que a gente ande, né, se o que é que vai ser amanhã, o que é que vai acontecer amanhã, queridos, vamos ficar naquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Lá em 1 de Pedro, eu vou abrir aqui, em 1 de Pedro 5, 7, ele vai falar para as nossas vidas, queridos. Olha, 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, ele vai dizer assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que lançar aquilo que nós temos, as nossas ansiedades, sobre ele. Ele disse, olha, lança sobre mim, porque eu é quem tenho cuidado de vocês. Vocês não devemos ficar preocupados com as informações que chegam, mas nós devemos glorificar a Deus, queridos, porque nós não vamos cair nessa esparrela de estar preocupado se essa gripe vai nos pegar. Não, queridos, nós temos que saber que nós vamos passar por ela, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Ele derramou um sangue precioso para que eu e você tivéssemos vida, e ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, querido. Ao ponto, essa abundância é ao ponto de transbordar, querido. Então isso é motivo de alegria. Paulo, mesmo na prisão, ele disse, olha, regozijai-vos no Senhor. E ele diz mais, outra vez eu digo, regozijai-vos. Então nós temos que nos alegrar, querido. Nós não vamos nos alegrar pela doença, mas nós vamos saber que nós temos um Deus maravilhoso, que não vai deixar com que praga nenhuma chegue à nossa tenda, não vai deixar que arma forjada nenhuma ela prospere contra as nossas vidas, Pai. Agora nós temos que ficar unidos como povo de Deus, como igreja de Deus, né? Falando as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, como está escrito lá em 1 Coríntios 1:10, que era o versículo que o nosso apóstolo Bud sempre falava para que a gente estivesse unido, sabe? Porque é na união, é na unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Então nós temos que ficar firmes, unidos, falando as mesmas coisas, não um dizendo uma coisa e outro falando outra. Não, eu vou pegar isso. Não, queridos, não vai pegar. Não vai pegar. E nós sabemos que nós temos um Deus que ele executa ao nosso favor. Sabe? Aqueles 3 homens lá da fornalha,
Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para aquela fornalha, queridos, mas eles sabiam que Deus era com eles. Quando o rei olhou, disse que viu 4 homens andando lá dentro e um era como o filho do homem. Então, mesmo que nós passássemos pelo fogo, querido, ele sempre vai estar lá conosco. Ele não nos abandona, ele nunca nos abandonou. Sabe? Aquele homem Jairo, quando ele recebe a informação que sua filha já morreu, né? E Jesus diz a ele: olha, não temas, crê somente. Então, mesmo diante da morte, queridos, nós temos que ficar crendo, porque lá em João 11:25 diz que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Então, é essa certeza que nós temos que ter, que nós temos um Deus maravilhoso, que tudo pode, que efetua todas as coisas ao nosso favor, queridos. Sabe? Lá no Salmo 18, no capítulo 2, eu vou ler aqui para a gente dar uma adiantada. No Salmo 18, deixa eu achar os salmos aqui. Eu acho que eu já passei, Salmo 18, 2. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, olha, o salmista diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força minha, salvação, o meu baluarte. Então esse é o nosso Deus, ele é a nossa rocha, queridos. Nós temos que ficar firmes, como aquela lá em Mateus 7:24, a palavra de Deus fala que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, ele é prudente. Então nós temos que ser prudente também em algumas coisas, não vamos ser, né, pessoas que rejeita as instruções que vêm também dos homens, porque tem instruções que nós podemos obedecer naturalmente, né? Não vamos dizer, eu nunca vou pegar isso, eu nunca vou pegar aquilo, porque Deus está comigo. Ele está conosco, mas nós temos algumas coisas que nós também temos que fazer. Nós sabemos que ele é a rocha do ninho, ele é a nossa cidadela, ele é o nosso libertador, ele é o rochedo, ele é refúgio, ele é escudo, ele é a força da salvação, ele é o nosso baluarte, mas nós temos que fazer algumas coisas, ter algumas precauções também, porque nós habitamos num corpo e precisamos fazer algumas coisas para que esse corpo também não adoeça. Tem coisas naturais, se nós sairmos na chuva e ficarmos lá sem camisa, nós vamos gripar, queridos. Mas nós sabemos que se nós obedecermos a palavra de Deus, queridos, essas coisas não virão para a gente. Quando nós somos obedientes, nós não podemos ser desobedientes. Tem instruções, né, governamentais que não era para sair de casa, nós vamos obedecer. Agora, hoje já voltou, né, um decreto do presidente que as igrejas poderiam abrir, amém, glória a Deus. Então nós vamos poder estar juntos, mas nós vamos tomar todas as precauções possíveis para que a gente possa, queridos, como igreja de Deus, ser obedientes às autoridades, mas também nós temos que ser obedientes a Deus, sabendo que Ele é maravilhoso, que Ele pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas, sabe, queridos? E eu ficava pensando também, outra situação de morte, né, aquela sunamita, queridos, quando o profeta prometeu a ela que ela teria um filho, né, e esse filho já grande adoece, e ele fica lá com o pai na roça, e depois ele manda ele para casa com uma dor de cabeça, e quando chega lá, diz que ele ficou no colo da mãe, e ele falece, queridos. Mas aquela mulher, em momento algum, ela se desesperou. Em momento nenhum, ela coloca a criança sobre a cama do profeta, ela pede ao marido que arrume umas jumentas para que ela possa ir ao homem de Deus, e ela vai, queridos, e ele pergunta a ela, tá tudo bem? Ela diz, vai tudo bem, mesmo, querido, sabendo que o filho estava morto em cima de uma cama, não houve desespero, não houve aquela coisa, aquela gritaria, porque ela sabia que Deus tinha uma promessa para a vida dela e que o filho dela ia estar com ela, querido. Então é essa a nossa confiança nesse Deus, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, sabendo que Ele é rico, sabendo que Ele é um Deus maravilhoso, sabendo que é um Pai bondoso, sabe? A palavra de Deus diz assim, olha, lá em Atos 10:38, quando diz assim, como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem. Então, Jesus, queridos, Deus, ele não é um Deus que mata, ele não é um Deus, estão dizendo que isso é castigo de Deus, queridos, Deus não precisa castigar ninguém. Nós vivemos agora em um tempo em que nós temos um nosso intercessor, nós temos Jesus Cristo por nós, mas ele diz que ele andou por todo canto fazendo o bem.
Então é isso que a sua igreja tem que andar fazendo, querido. Quando vierem informações, nós temos que levar informações que leve vida às pessoas. O que tem que sair da nossa boca é uma palavra de vida, é uma palavra que edifique as pessoas, é uma palavra que coloque para cima, não uma palavra de morte, uma palavra de castigo, mas uma palavra que dê vida, que saia da nossa boca com poder, uma palavra de moderação, uma palavra que possa edificar a vida das pessoas e edificar a igreja de Cristo. Então a igreja tem que estar unida nesses últimos dias, a igreja tem que estar mais firme, a igreja tem que estar em oração, a igreja tem que estar em comunhão. E nós sabemos, queridos, que todas essas coisas elas vão passar e nós temos que glorificar o nome do nosso Deus, nós temos que saber que Ele é bom, nós temos que demonstrar através das adversidades que Deus é maravilhoso. Paulo mesmo preso ali, querido, ele foi orar, ele foi cantar e disse que as correntes se romperam, os grilhões se romperam e aquele homem sai daquele lugar, querido, ele vai para a casa do carcereiro e ali ele prega a palavra e pessoas são salvas. Então mesmo diante das adversidades nós temos que levar a palavra às pessoas, mesmo diante das coisas que se levantam, nós temos que sair da nossa boca apenas a palavra e que ela seja para edificação. Amém, queridos? Eu queria trazer outro salmo aqui, o Salmo 118, no versículo 8, para as nossas vidas aqui, o Salmo, deixa eu achar aqui para a gente ver, 118, no verso 8. Aleluia, Deus é muito bom, aleluia. Olha, o Salmo 118, ele diz, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Amém? Então o nosso refúgio tem que ser Deus, querido. O nosso refúgio tem que ser o Senhor. Nós temos que buscar nele, né? E não ficar buscando nas coisas do mundo, mas buscar em Deus. Ele tem uma palavra para as nossas vidas. É Ele quem pode fazer infinitamente mais, querido, daquilo que pedimos ou pensamos. Ele tem todo o poder. Então vamos ficar firme nisso. A igreja do Senhor tem que ficar firme nessa verdade, buscar refúgio nele. Ele diz que Ele é o bom pastor. Ele diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então não vai haver falta de nada, queridos. Nós sabemos que Ele é o nosso pastor, é aquele que está todo o tempo intercedendo por nós, ao lado de Deus, intercedendo pelas nossas vidas e mostrando, querido, o caminho, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então é isso que nós temos que fazer, querido, cada dia mais, ficarmos firmes no que Deus tem para as nossas vidas. Mesmo diante de situações que se levantem, mesmo diante de coisas que venham a nos afrontar, nós temos que ficar firmes naquilo e no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, queridos? Isaías 12, 2, ele também fala algumas coisas sobre confiança e nós podemos ver aqui, Isaías, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que o tablet deu uma... Aleluia, Deus é bom, queridos. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia. Isaías 12, 2. Aleluia. E ele diz, olha, eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Amém? Então ele é a nossa salvação, queridos. Nós confiaremos e nós não temeremos aquilo que venha, qualquer coisa que venha da parte do inferno, qualquer coisa que queira se levantar contra as nossas vidas. Nós temos que confiar em Deus, manter toda a nossa confiança no Senhor, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor é maravilhoso, sabendo que o Senhor é um Deus que tudo pode e ao nosso favor Ele executa. Amém, querido? Então, fica com esta palavra no teu coração, confia no Senhor, faz como lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Não deixa que as notícias do inferno venham te abalar, não deixa que as notícias venham te colocar para baixo, não venha deixar que essas notícias queiram que você fique deprimido. Não, queridos, nós temos que estar avivados, nós temos que estar alegres, nós temos que estar todo o tempo, querido, com um sorriso no rosto, porque Ele disse que Ele estaria todo o tempo conosco. E vamos usar as promessas da palavra para vencer o medo e a preocupação. Usa as promessas da palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, querido.
Então não deixa que nada te abale, não deixa que nada nos abale. Nós sabemos que Deus, ele é maravilhoso, ele é a nossa rocha, Jesus é a nossa rocha. Então vamos firmar na nossa rocha. Vão vir ventos, vão vir tempestades e vão bater contra a casa, vão, mas ela não cairá. A palavra de Deus nos garante que não cairá, mas se nós formos imprudentes e nós construirmos sobre a areia, queridos, ele diz que virão ventos, virão tempestades e baterão contra aquela casa e será grande a sua ruína. Então vamos ver onde nós estamos edificando. Nós sabemos, queridos, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é muito bondoso e vai continuar sendo bom em nossas vidas. Então, Igreja do Senhor, igreja, quero colocar também para a Igreja da Palmeira, né? E ficarem firmes, vamos ficar firmes nas promessas de Deus para as nossas vidas, vamos avançar, nós vamos crescer cada dia mais e mais, então vamos ficar firmes, queridos, não vamos desanimar, não vamos ficar preocupados, vamos ficar com a palavra de Deus. Transforma a tua mente com a palavra. Ao invés da televisão, usa a palavra. Mas se você usar a televisão, usa, queridos. Tem muitas ministrações, tem muitos cultos que estão sendo feitos online. Então vamos usar este tempo em que nós estamos em casa, reunidos como família, né? Agora mais juntos, né? Deus está usando esse tempo, eu sei, nós vamos ter que usá-lo também com sabedoria, esse tempo em que nós estamos em casa, para buscar mais de Deus, para orar mais a Deus, para buscar na sua palavra. Então, queridos, vamos ficar firmes nisso, que Deus continue nos abençoando e vamos avançar, vamos crescer. E nós não temeremos, porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.